Inclusive, te contar já um capítulo à parte aqui. delícia. Eu conheço, quando eu fui pra Grécia, eu conheci um italiano. Não conheci o italiano na Itália. Inclusive, a gente tem contato até hoje. Amei! Sei lá, é um amor que, tipo, foi um amor de viagem, sabe? A gente se reencontrou depois em Amsterdã em 2019. Eu conheci ele em 2015, que foi quando eu fui pra Europa a primeira vez. E aí a gente se conheceu na Grécia, em Mykonos, uma festa muito louca, porque Mykonos tem as melhores festas para solteiros, gente. Mano do Foi céu! uma festa muito louca lá, a gente se conheceu, se beijou, e eu falei, nossa, vou curtir muito essa ilha solteira, né? Fiquei de casal. Desde o primeiro dia. Apaixonei lá pelo italiano, fiquei de casal com ele. Bom era o quê? O italiano tinha dinheiro. Eu tava no hostel, gente. O hostel que eu fiquei em Mykonos parecia um campo de guerra. Era essas estruturas de... Como é que era o nome aquelas estruturas de container? Então esquentava muito. E tipo, na Grécia é muito quente. Mykonos é mais quente ainda, né? Mykonos, Santorini, essas ilhas ali. Então ficava muito quente. Tinha um ventiladorzinho, gente, deste tamanho. Era isso, nessa porcaria desse hostel. Só que assim, a vista do hostel era incrível, era maravilhosa. Só que assim, as instalações pra dormir eram péssimas. É um dos piores hostels que eu já fiquei. Então assim, eu dormi um dia lá e na outra noite eu já conheci o italiano. E fui para um hotel 4 estrelas, gente. Ah, que maravilha! Eu me dei bem demais nessa viagem. Minhas amigas ali, tudo pé da vida. Amei. Eu preciso achar um italiano e que esteja no hotel 4 estrelas também. Enfim, mas assim, a gente realmente se curtiu bastante. Ficamos a viagem ali. E era meu último, não. De Mykonos eu fui pra Atenas. A gente foi pra Mykonos primeiro, depois pra Atenas. Nossa, deve ser incrível lá, Incrível Atenas. também. E Atenas, pra mim, tipo, é o berço ali do teatro, né? Então eu queria muito conhecer, assim. Foi realmente maravilhosa essa viagem. E de lá eu ia voltar pro Brasil. E aí, a gente se falando ainda, ele já tinha voltado pra Itália. Ele mora numa vilinha ali que chama Francavilla. É uma vilinha, tipo, a 2 horas de Roma, mais ou menos. Tipo, típica italiana, assim, mas muito fofa. E aí, eu ia voltar pro Brasil. Aí, ele pegou e falou assim, mas você tem algum trabalho? Você vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, tipo, tirar férias e eu ficar mais uma semana de férias lá no Brasil. Aí ele, você não quer vir pra cá? Eu remarco sua passagem. E você vem pra cá e fica aqui comigo. Que isso? Gente, essa foi a melhor parte da minha viagem, porque fui para Roma, né? Estava em Roma. Roma, na verdade, eu ia partir de lá, não ia de Atenas, eu ia partir de lá pro Brasil. Peguei um ônibus, 2 horas até Francavilla, conheci a família inteira deste italiano. Me senti em casa, tipo assim, foi maravilhoso. E eles cozinhavam, né? Então, eles fizeram uma pasta pra mim, né? A massa, eles fizeram. Eles tinham uma hortinha, então eles escolheram as coisas pra fazer. Que delícia, mano. A massa de tomate, pra usar os temperos. Tipo assim, foi a melhor massa que eu comi. Um romance. Um filme de romance, E velho. ainda com uma boa gastronomia, né? Que é importante. No meu caso, que eu adoro comer. Então, assim, foi muito bom. E os vinhos lá que eles tinham já, da vinícola do avô do Fábio, sabe? Tipo, o Fábio Savini. Beijo, Aí eles muito pediam em obrigada pela casamento, aquelas E aí, quem queria voltar, né, gente? Foram 5 dias, assim, mágicos. Eu voltei chorando no ônibus pra voltar pra Roma, pra pegar o avião. E aí, a gente manteve contato ainda, mas assim, né, tipo... Por que não rolou nada? Meu Deus do céu! Gente, vamos dar pra Itália pra quê, né? Tipo, sei lá, podia viver lá com ele, mas não ia trabalhar. Eu falei, não tem como, né? Tipo, a gente bateu a realidade. Você volta pro Brasil, baixa a realidade, né? E aí, a gente continuou se falando. E quando foi em 2019, a gente se encontrou em Amsterdã. Porque ele trabalha numa rede hoteleira. Ele é tipo o RP da rede, né, de hotéis. E aí, ia passar em Amsterdã também, avisei pra ele, né, pra ver onde que ele tava, porque às vezes ele roda, assim, ele vai pra Alemanha, vai pra Holanda. Ele falou, eu vou estar em Amsterdã, se for o seu caminho, você pode ficar aqui comigo e fica já no hotel. Aí vocês pensam, eu tinha saído de um hostel, de onde foi? Não era em Munique, eu não lembro, eu tava num hostel muito ruim, muito ruim. E aí, a hora que eu cheguei em Amsterdã, que eu cheguei naquele hotel e tomei aquela ducha do hotel 4 estrelas, gente. 4, 5 estrelas. Eu falei, eu vou ficar aqui. Foi tipo isso. Nossa, gozou no banho, assim. Nem foi só com o italiano, foi no banho mesmo. Foi maravilhoso. Então, sempre quando eu encontro com ele, também é muito bom por isso, né, gente? Eu tô sempre num lugar incrível, num hotel incrível e comendo bom e do melhor, assim. Não tô ali na rotina do perrengue, né? Então, por isso também é sempre incrível. Ele é uma ótima companhia, mas assim, também é porque é tudo maravilhoso. E né? nunca pensou em ficar, tipo, sei lá, namorar ele e tal? A distância é foda. A distância não ia rolar, né? Ele já veio por aqui pro Brasil? Ele já veio, mas ele veio antes dele me conhecer. Ele pensa em voltar de novo, mas por causa do trabalho, às vezes é um pouco mais difícil. Mas ele pensa em vir pra cá novamente. Mas... Quando ele vier...
Traz ele aqui que ele vai participar. Pode deixar, vou deixar. Ele fala inglês? Ele fala inglês, fala francês e italiano, né? Vamos meter um Ele italiano, arranha aí um assim. português, mas não fala muito bem, não. Ele não é Só a gente falar inglês, então, não tem Mas problema. o italiano também tem algumas palavras que é parecido com o português, É né? engraçadíssimo, porque ele falando inglês é tipo, how are you? Tem uma coisinha assim italiana, sabe? É muito. Aí ele falava inglês e eu ficava fazendo assim pra ele, ó. Cara, você não consegue perder o sotaque, tipo, italiano falando. E ele é muito italiano mesmo, sabe? Nossa, a mão Nossa. sempre inteira ali, ó. A família inteira, a família, quando a gente esse Eles dia da são escandalosos, macarronada, né? são. E faziam assim. A mãe dele não falava inglês, mas eu conseguia me comunicar com ela, gente, é impressionante. Ela fazia um Amei. gesto, ela, quer macarrão? Tipo, fazia umas coisas. É maravilhoso, maravilhoso. Amei. Muito boa essa história. Eu tenho uma história que eu nunca contei aqui, né? Mas acho que a Anitta deve saber. Não lembro se eu contei pra Anitta em off, mas é que me lembrou muito, né? Que, tipo, esse amor de viagem e tal. Eu tive um também, né? Só que aí foi pra Taiwan e você falou que voltou chorando e tal. Aí eu me lembrei de mim mesma. Eu chorando, passando o metrô, assim, indo embora. Mas foi, tipo, no último fim de semana do meu intercâmbio. Entendeu? Gente, nem pra ter conhecido um pouco antes, né? Não, eu conheci um mês antes, só que aí mas só não dava tinha- pra se encontrar no último fim de semana que eu ia ficar lá. Era um alemão. Porque eu morava no norte de Taiwan e ele morava no sul. E ele também tava fazendo intercâmbio. E aí a gente só conseguiu uma data pra se encontrar no último fim de semana. Aí eu, tá bom, né? Melhor que nada. Aí foi beleza. incrível. Foi incrível. Tipo, ele fez um puta de um roteiro pra gente fazer vários negócios lá Que na demais. cidade. Caraca. Ele meio que me turistou lá Sim. na cidade inteira. Me mostrou a praia, mostrou o pôr do sol, mostrou a universidade, a biblioteca. A biblioteca de lá era fantástica. Tipo, você entrava e aí era lindo, tipo, um monte de livro e tal. O pessoal ia lá pra estudar, né? O pessoal da faculdade lá do sul. E como era litorânea, né, também. E aí dava pra ver a praia do prédio da universidade. Tipo, mano, imagina se eu estudar na beira da praia. Nossa, que delícia, Maravilhoso. gente, imagina. E aí não é teto, como é que fala? No térreo. Isso, não, pera. No terraço. No terraço da biblioteca tinha um jardim. Tipo, era muito bonito. Nossa, e aí dava que pra ficar lindo, lá, que se você quisesse estudar delícia. a céu aberto, ler um livro e tal. Nossa, e aí, que delícia. ele me levou pro restaurante brasileiro, que eu falei que eu tava com vontade de comer, que fazia tempo. Ah, caramba. Pena que nenhum restaurante brasileiro acerta, né? No Cara, tempero fora. Não é a mesma coisa. Não mesmo. é a mesma coisa, é sempre mais Eu comi salgado. nos Estados Unidos também, tipo, churrasco lá, um negócio, uma churrascaria lá, gente, tava um ponto da carne estranho. Tudo estranho, né? A única não coisa sei que não. parece é o Guaraná mesmo. Porque Porque ele já tá lá, né? E tá como na foi lata. essa história de Taiwan com o crush aí? Foi tipo, sabe quando você assiste o filme, aquele filme que o casal, é casal perfeito, aí eles se encontram, aí depois no final acontece uma merda e aí eles se separam. É tipo isso que aconteceu comigo, só que aí eu já sabia que eu não ia Sim. ver sim. ele mais e tal, tipo. Vocês aí Vida que segue. continuaram com contato? Depois a assim, gente continuou se falando. Mesma coisa com você. Tipo, hoje em dia não mais. Só que. E também, era muito longe, né? Um rolê. Tá ligado? Tipo, não vale a pena. Não dá, gente. Olha, acho que eu já não conseguiria namorar à distância dentro do Brasil, assim. Eu fico imaginando, tipo... Já namorei. Não. Não recomendo? Não recomendo. Nossa, gente, eu também eu não ia conseguir. Não, a melhor coisa é morar perto, cara. Não tem outra. É muito difícil.